Sabe, já parou para pensar quem é que realmente deveria ter acesso àqueles momentos mais difíceis da nossa vida? No mundo que parece empurrar a gente para compartilhar tudo, o tempo todo, vamos explorar juntos uma ideia muito poderosa, que vem de um texto bem antigo, a ideia de uma vulnerabilidade com sabedoria. A gente vive numa cultura que meio que incentiva a gente a colocar tudo pra fora, né? Cada sentimento, cada crise, cada fraqueza. Mas e se uma sabedoria milenar dissesse justamente o contrário? E se certas coisas fossem, na verdade, preciosas demais pra gente sair expondo pra qualquer um? A base para toda essa nossa conversa está exatamente nessa cena. No momento de maior agonia da vida dele, Jesus não se abre para a multidão, de jeito nenhum. Ele faz uma escolha muito, mas muito específica sobre com quem ele ia dividir aquela dor. E é essa escolha que a gente vai tentar entender agora. Primeiro, vamos pensar um pouco no nosso contexto de hoje. Existe uma pressão, sabe? Quase uma expectativa de que tudo tem que ser compartilhado, como se a transparência total fosse sempre, sem exceção, uma virtude. Aquela ideia de que expor as nossas lutas cria conexão é muito forte hoje em dia. E olha, às vezes é verdade mesmo. Mas, e quando essa exposição, feita sem nenhum critério, acaba causando mais dano do que bem? O dilema é esse: a gente compartilha para se conectar ou a gente se protege para se preservar? E agora a gente chega no ponto central, o modelo de Jesus. Ele não praticou uma vulnerabilidade, assim, indiscriminada. Muito pelo contrário. Ele aplicou um filtro bem específico, que a gente pode chamar de filtro da intimidade. Pensa nisso como se fossem círculos de acesso. Para a multidão, ele entregava ensinamentos públicos. Para os 12 discípulos, já era um treinamento mais próximo, mais de perto. Mas na hora da sua maior dor, o círculo se fechou para apenas 3 pessoas. É uma progressão de intimidade muito, muito clara. E aqui está o ponto crucial. A seleção não foi baseada em quem ele gostava mais. Foi uma questão de quem estava preparado, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, para estar naquele espaço tão sagrado de dor. A verdade é que nem todo mundo tem estrutura para lidar com a profundidade do que a gente carrega. E isso nos leva direto para as consequências práticas de não usar esse filtro. Quando a gente se abre no lugar errado, a gente se expõe a julgamento, a incompreensão e até a manipulação. A lição é dura, mas é vital. Nem todo ouvido que se oferece para escutar é um porto seguro de verdade. Essa frase resume tudo de um jeito muito poderoso. Compartilhar a dor com a pessoa errada não alivia o fardo, sabe? Na verdade, pode aprofundar ainda mais a ferida. É como transformar uma vulnerabilidade num alvo. Mas vamos avançar um pouco mais, porque a história não para aí. Ela nos ensina outra lição que é fundamental. Mesmo quando a gente escolhe as pessoas certas, o apoio humano, ele tem seus limites. Esse momento é incrivelmente humano e muito revelador. Jesus volta buscando aquele consolo, aquela companhia, e encontra os seus amigos mais próximos dormindo. Eles não conseguiram vigiar com ele nem por uma hora. E essa é a verdade que a gente precisa encarar. Mesmo as pessoas com as melhores das intenções, aquelas que nos amam profundamente, elas podem falhar, elas podem não entender, podem não ter a força necessária naquele momento, elas podem simplesmente adormecer. A nossa confiança principal não pode estar só os seres humanos. E tudo isso leva ao clímax da jornada de Jesus no Getsemane. Depois de filtrar o seu círculo de confiança e de perceber os limites do apoio humano, ele se volta para a fonte final de força. A natureza dessa oração aqui, ela diz tudo. É uma conversa de uma profundidade que nem mesmo os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, podiam acessar. Esse nível de angústia e de entrega foi compartilhado unicamente com Deus. E essa é, talvez, a lição mais profunda de todas. Existem dores que são tão intensas, fardos tão pesados, que nenhuma outra pessoa no mundo é capaz de carregar com a gente. Esses são os momentos em que a batalha precisa ser travada a sós, na conexão direta com o divino. Então tá, como é que a gente aplica tudo isso nas nossas vidas? Vamos ver um caminho prático, um passo a passo que surge a partir desse modelo de Jesus. O caminho para o amadurecimento começa com um princípio fundamental: levar a dor primeiro a Deus. Ele é a fonte primária. Depois vem o passo da sabedoria na prática. Escolher com muito critério quem serão as pessoas de confiança. E por fim, entender que fazer isso, que filtrar o acesso à nossa intimidade, não é orgulho. É uma forma de sabedoria e de autoproteção.
Essa frase aqui, ela resume o princípio central. O acesso à nossa dor deve ser reservado para quem tem mais do que só boa vontade, é para quem tem a estrutura emocional e espiritual para honrar essa confiança e para quem tem uma aliança de lealdade com a gente. A conclusão, no fim das contas, é uma resolução pessoal. É uma decisão consciente de equilibrar a fé com a sabedoria prática. E fica a pergunta para a gente refletir. Como é que essa forma de pensar pode mudar o jeito que a gente lida com as nossas próprias lutas e com as pessoas ao nosso redor?